Fala, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Queria saber como é que vocês estão. Queria saber agora de onde você está falando, da onde você nos encontrou aqui. O Pode Despertar mais uma vez com você. É sempre um prazer estar aqui, levando essa mensagem para você. Não só de recuperação, mas uma mensagem que existe uma vida pós-droga, existe uma vida depois que você conhece uma recuperação. Você está com problema do que hoje? É emoção? Teu problema é o quê? Compulsão? Obsessão? É o quê? Eu tô aqui hoje com meu grande amigo, Marcelo Falcão. Joga no Falcão, Luquinha, joga no Falcão. Salve, 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 meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. E nós estamos aqui hoje, Palácio. Hoje tá show, viu? Estamos aqui hoje, cara, com ele que foi... Pai, tem história. Tem história Pra gente contar aqui. A gente vai tentar resumir toda uma história, mas o negócio aqui hoje vai ser coisa séria. Longo. A maior transição de carreira da história da internet no Brasil tá aí. Tá aqui hoje conosco. Tá aí. E para se apresentar, ninguém melhor do que ele mesmo. Doutor Antônio Sena, seja muito bem-vindo ao Pode Despertar. Um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Apresente-se aí para nossa audiência. Opa, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A gente se conheceu aí aleatoriamente, gravando conteúdo na vida, né? Na pracinha ali atrás do Rio Mar Fortaleza. A gente se encontrou no domingo de manhã e foi uma grata surpresa, né? Conhecer pessoas tão engajadas, que tratam de assuntos tão bacanas, tão verdadeiros e tão pertinentes aí para o público. Bom, me apresentando muito brevemente, né? Eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, sou pós-graduado em psiquiatria e antes de exercer a medicina, eu me graduei em engenharia civil, também pela Universidade Federal do Ceará. Exerci a profissão, trabalhava embarcado e nesse mundo louco, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu fiz a transição de carreira para a medicina e hoje atuo em saúde mental, basicamente isso. E produzo conteúdo também para a internet, assim como os colegas aí. Legal, doutor Antônio. É como a gente vê, o homem é completo, né? Ele faz... Ó, peraí, vamos lá, Marcelo. Você foi um cara que estudou também. Mas quando você pega alguém que faz engenharia civil pela Universidade Federal, esse detalhe eu não sabia. Depois você vai lá, ó, cansei da engenharia civil, negócio de trabalhar embarcado não é comigo, que trabalhou na Petrobras, não foi? Durante o período? Trabalhava em plataforma. Então quer dizer, não, cansei, eu quero mais curtir a família, tá? Eu vou fazer outra coisa. Vou estudar medicina. Por onde? Pela Universidade Federal. Aí, não satisfeito, pós-graduado em psiquiatria, não satisfeito, você influência. Tudo que uma pessoa pode pensar em fazer, tá aí o nosso grande Antônio, foi lá, né, e fez. Marcelão, com você, Marcelão. Na realidade, sem delongas, já vamos entrar aqui no nosso bate-papo. Doutor Antônio, engenheiro, trabalhando na Petrobras, já é um cargo diferenciado. Eu sou dessa área também do serviço público, inclusive eu tenho um cunhado que é da Petrobras também, jornalista da Petrobras, que é autor de livros, inclusive, Douglas Lobo, forte abraço aí. Aí, formado na Universidade Federal, que já é um diferencial, na UFC. Faz uma transição de carreira para medicina na UFC. Já num passado agora mais recente, que com essa explosão da medicina já é um negócio mais difícil do que o que era há 20, 30 anos fazer uma medicina na UFC, agora nesse passado mais recente. Influenciador digital, né, nessa área de comportamento humano, com a experiência da pós-graduação em psiquiatria, e também a gente estava batendo um papo aqui da neurociência. Isso não provoca a inveja das outras pessoas? Porque eu vi um vídeo seu que falava muito que as pessoas têm inveja quando alguém se destaca. E eu corroboro desse sentimento também, até porque eu fiz até um vídeo esses dias, quando a gente se destaca, em outras palavras,
consciente ou inconscientemente, a percepção que gera nas outras pessoas é: o cara conseguiu e eu tô aqui na mesma, na minha mediocridadezinha aqui, e ele foi lá. Já é difícil, já acho difícil passar uma vez na UFC, ele passou 2. Já acho difícil ter uma formatura, uma graduação, ele tem 2. É difícil ter 5 mil, 10 mil seguidores, ele tem 200 e tantos mil seguidores. Como é que... Marcelo, muito pertinente a sua colocação. E parando para pensar, eu talvez tenha pensado tanto sobre isso, sobre um viés mais amplo, depois que você coloca, a gente sempre vai ser julgado, né? Fazendo, a gente é julgado, não fazendo, a gente é julgado, só que, basicamente, a gente tem uma vida para viver e ser feliz. As outras pessoas não têm a nossa vida para viver. Então, a gente tem que encontrar esse senso, né? Porque a gente foge de tudo. Tem muitos mecanismos, né? De negação, de não aceitação, mas a gente não foge do travesseiro. Naquela hora onde a gente não consegue esconder pra gente mesmo que a gente não tá bem. Boa, então, assim, boa. independente do que a gente esteja fazendo na nossa vida, porque, por exemplo, trabalhar embarcado, você goza ali de um estado social, de um privilégio, de uma vida até de aventura, embarcado numa plataforma, no pré-sal, a tantos quilômetros da costa. Isso de certa forma, até romantizado. Porém, quem tem que estar bem com isso é a gente. Quem tem que estar feliz é a gente, entende? Então, assim, quando a gente tem esse senso de saber o que a gente está fazendo para ser feliz, se a gente está efetivamente feliz, a gente não tem medo de uma mudança, se ela porventura for necessária. E eu lhe digo com a maior humildade do mundo, eu estava completamente esvaziado naquela rotina, não estava bem trabalhando embarcado, né? Eu convivi com diversas situações, foram muitos anos, eu iniciei a minha jornada de trabalhar embarcado, não era nem engenheiro, ainda era técnico, passei no concurso com 18 anos, depois me graduei em engenharia, fui crescendo profissionalmente, e eu fiquei muitos anos ali, muitos anos mesmo, mais de uma década trabalhando embarcado. Ao todo foram 19 anos de Petrobras, só de plataforma 13. E chegou um determinado momento que aquela vida não me satisfazia, né? No começo tudo são flores. Cada folga era uma diversão, era uma festa, era uma, sabe, uma noitada diferente e aquelas coisas da juventude, só que elas preenchem de maneira muito imediata, né? É tipo um quebra-cabeça que tá faltando ali um buraco e você quer encaixar as peças aleatoriamente e não cabe. Todo excesso esconde uma falta. Entende? Então, esse excesso, às vezes, de uma vida romantizada, de um bom salário, de coisas que você pode usufruir, às vezes ele é só anestesia para uma coisa que está muito latente, está faltando ali. E a transição de carreira veio disso, desse desejo de não estar feliz. Né? E, obviamente, dessa coragem também de ousar. Sobre a questão que você perguntou das pessoas, quando você fala que quem se destaca, né? Todo prédio que se destaca, ela recebe martelada, né? Eu faço a analogia do balde do caranguejo. Se você colocar um caranguejo num balde, muito provavelmente ele vai escapar, né? Mas se você coloca vários caranguejos num balde, ele não vai sair dali, porque quando um sobe, o outro puxa na perna. Então as pessoas, elas estão sempre tendo as outras como referência. Então quando você perde a sua referência no próximo e fica em você, ali você encontra o seu caminho. Sendo certo, sendo errado para o outro, não interessa. É o seu caminho, é a sua jornada. Então ninguém está atrasado, ninguém está adiantado. A gente está vivendo a vida que a gente tem para viver e se a gente encontrar o nosso centro, esse é o caminho. Não importa a velocidade, a questão é a direção. Legal, legal. Tem até, Palácio, eu e você que somos dos 12 passos, né? Eu e o Palácio, a gente faz aí a nossa recuperação com base na ideologia dos 12 passos. E aí no passo 6, ele tem uma parte que ele fala assim: julgar os outros não nos torna pessoas melhores. E parece que o ser humano leva a vida julgando o outro para tentar minimizar uma dor que ele tem. Como você falou, uma ausência, uma falta de algo que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, que eu não me determinei o suficiente, que eu não dei o meu melhor, acabei aceitando ficar na Petrobras ao invés de tentar uma transição de carreira. O que é que você acha sobre isso? Olha, isso é a historinha que a gente conta, né? Todos nós precisamos de um consolo, de um conforto, para não encarar as nossas próprias amarguras. Mas estar bem ou estar mal faz parte, é um sentimento que a gente tem que acolher. Então, não é porque eu estou bem que eu tenho que ficar eufórico, né? E não é porque eu tô mal que eu tenho que ficar no fundo do poço. Então eu tenho que acolher aquele sentimento, receber ele e entender o que ele processa dentro de mim. Entende? Então assim, a gente tem muito a história de contar uma historinha pra gente mesmo. Então, poxa, tô cansado, trabalhei demais, hoje eu mereço. Aí o cara abre a latinha, né?
eu mereço, aí vai lá e come o doce. Então a gente conta a historinha pra gente mesmo, para justificar o que a gente vai fazer. Então, assim, quando a gente se livra dessa necessidade de criar justificativas, a gente vive uma vida com propósito. Então, julgar os outros é mais uma das historinhas que a gente conta para não encarar de frente as nossas próprias desilusões. O que a gente não quer olhar é para dentro. Então, a gente acaba contando uma historinha, né, julgando o outro, comparando com o outro, para sempre estar se sentindo melhor. Aquela velha história. Você já ouviu falar que as pessoas até querem te ver bem, nunca melhor do que elas. Entende? Acho que é por aí. Legal. Você passou por uma transição aí, né? Você sair da engenharia para a medicina, nós estamos falando de dois extremos, né? Praticamente da história. Você está ali mudando demais, né? E hoje eu vejo as pessoas com muita dificuldade de mudança, né? Eu passo por mudanças aqui. Se a gente for falar do ano passado para cá, eu voltei a estudar, eu fui um monte de coisa aqui na minha vida para mudar, e eu tenho colocado isso nas redes sociais. Se destacou. Me destaquei com isso, né? Mudando, né? Mudando. E eu queria até que você falasse assim para nossa audiência, né? Falar assim para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, o que mais te incentivou a ter a mudança, a mudar de extremo a outro e buscar isso como um alicerce para sua vida? Olha, eu costumo, uma coisa muito básica da vida: ou você muda no amor, ou você muda na dor, né? E o que me levou a esse propósito de mudança e aceitar, eu tive que aceitar ser taxado de fraco, de atrasado, de indeciso, porque eu basicamente ia recomeçar uma carreira que já era uma carreira de sucesso. Então esse senso de mudança foi a convicção de olhar para dentro e ver que eu estava levando uma vida completamente diferente do que eu queria viver. Eu não estava feliz. E o estar feliz é uma coisa muito individual. Tem pessoas que estão ali, trabalham embarcado e adoram aquela vida, que ganham um bom salário, tem uma estabilidade. E é o sonho de uma pessoa passar num concurso. Eu respeito esse sonho, é muito válido. A gente tem que respeitar o sonho das pessoas. Mas naquele momento, a minha vida era basicamente dedicada à noite, à festa, a álcool, a diversões vazias, né? A gozar de um status que não me preenchia, né? A ter amigos que não eram meus amigos, que quando acabava a noite eles também iam embora, né? E não querer levar essa vida de anestesia foi o que me levou para esse processo, de olhar para dentro: poxa, eu não quero fazer isso daqui, eu não quero passar o resto da minha vida vivendo pela metade, porque você trabalha embarcado, a sua folga é uma maravilha, o embarque é uma depressão. Você ir para uma plataforma é extremamente ansiogênico, depressivo, né? Perturbador de certa forma. O confinamento, as pessoas não lidam muito bem com o confinamento. Então, foi essa percepção de que eu estava ali nos meus 28 anos, né? 28 para 30 anos, e eu não queria levar aquela vida, né? E eu aceitei recomeçar. Recomeçar, às vezes, é muito impactante. Por quê? Porque se você tiver dentro de você o senso de comparação muito elevado, você não recomeça. Né? Porque você vai olhar: poxa, eu vou voltar para os meus 18 anos para começar uma faculdade de novo. Então, essa ideia de que a gente nunca está atrasado, a gente está no nosso caminho, é que faz a gente, de fato, ir para a mudança. Ou então você aceita, né, levar aquela vida sem propósito e tocar aquele barco para o resto da sua vida. É legal que você comentou, a gente comentou aqui também, seu irmão, você falou que seu irmão também tem uma formação em... Sim, meu irmão é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA. Vocês tiveram um berço de engenheiros, algo assim, não? Cara, não, na verdade. Porque todo mundo, meu amigo, foi. Na verdade, eu sou filho de uma porteira, de um porteiro e de uma doméstica, né? Legal. A gente tem uma infância muito humilde, mas as nossas bases, elas são muito boas, elas são muito enraizadas, né? A minha mãe é uma pessoa, inclusive tem até uma questão de uma deficiência intelectual, né? Ela tem uma limitação cognitiva bem importante: dislexia, dislalia, disgrafia, nunca aprendeu a ler e escrever. E tem dificuldade até em pronunciar palavras, mas criou a gente com muito amor, assim como meu pai, né? Não era uma infância maravilhosa, né? A gente tinha questões com pobreza, com alcoolismo, meu pai, mas a nossa base acabou que no frigir de tudo isso, né, foi muito boa. Em qual sentido? A gente tinha aquela assistência, tinha pais amorosos, né? Nossos pais tinham sequelas, a gente tem também, porque a gente carrega sempre a sequela da geração anterior, né? E o nosso papel, inclusive, é não passar para frente essas dores, é nos trabalharmos para sermos pessoas melhores e não passarmos adiante o que a gente adoeceu. Mas eu reconheço, sim, que a geração que me precedeu, ela foi muito valiosa, né? Porque me levava para o colégio pegando pela mão, né? Me dava aquele senso de que aquilo era uma coisa muito importante para a minha vida, né? Meu primeiro emprego foi entregando frango
na rua onde eu morava, né? Para numa mercearia que tinha lá. Depois eu vendi coxinha enroladinho com a minha mãe. Então, assim, eu tenho muito orgulho das minhas origens. Sou de um bairro em Fortaleza, né? O bairro Pirambu é um bairro periférico, né? E eu tenho muito orgulho dessas origens, tanto eu como meu irmão, né? Legal. E acho que o caminho dos estudos foram muito importantes para a gente. Mas eu acho que, para além disso, o que veio antes da gente foi muito mais importante até do que os nossos feitos. Eu sempre costumo dizer, tudo que uma criança precisa é amor, é alguém que acredite efetivamente nela. Os seus filhos, eles raramente vão lembrar o que você deu para eles, mas eles nunca vão esquecer quem você foi para eles. Isso é a força mais absolutamente transformadora que existe. Legal. Que massa, que massa. Muito importante. Que massa isso aí. Me arrepiei com a história. Me arrepiei também. E hoje em dia, o doutor Antônio falando aí, e eu percebendo essa disfunção estrutural que existe nas famílias hoje. As famílias hoje estão muito mais. O que você dá, você falou bem aí, o que você dá pode não lembrar muito, mas aquilo que você representou, o sentimento que você fez ficar marcado na criança, aquilo tá tatuado para sempre. E a maioria das famílias hoje estão muito mais preocupadas no que é que vão dar, até materialmente falando mesmo, do que o que é que vão representar, o que é que vão significar. Os pais de hoje estão muito mais preocupados em que é que vão dar do que o que é que vão significar para. E nessa esteira, os mecanismos de codependência eles vão se enraizando, né? A partir do momento que você tem famílias disfuncionais, dependentes de contrapartidas, de trocas, que não são genuínas, que não são baseadas em afeto, em autonomia, em liberdade, as pessoas vão estabelecendo relação de codependência e estão se tornando adultos disfuncionais que vão produzir outras famílias disfuncionais. Acaba sendo um ciclo vicioso, né? Como aquela história tem até um videozinho que foi gerado pelo pessoal da UFC, que ganhou o prêmio e tudo, que fala da repetição de padrão, aquele Vida Maria. Eu não sei se você já assistiu, no YouTube tem. Vou procurar. Da mulher que tem não sei quantos filhos lá do interior, e aí a filha reclama da mãe daquele jeito, daqui a pouco a Maria, filha, tá com não sei quantos filhos também, do mesmo jeito. A neurociência fala bem sobre isso. Fala bem. O nosso cérebro, ele não quer o que é bom. O nosso cérebro não quer a nossa evolução. O nosso cérebro quer o que a gente está acostumado. Então ele precisa evitar o que é novo de toda forma. Por quê? Porque foi aquele mecanismo que ele criou e se desenvolveu para sobreviver. Então, assim, o que é novo, o que é perigoso, ele de certa forma encara como uma ameaça. Imagina ali um homem das cavernas que ele está correndo, caçando, coletando, ele precisa ao máximo evitar o novo e o desconhecido. Ele precisa de uma maior previsibilidade possível. A gente é assim também. Então a gente precisa das coisas previsíveis. Então a mudança de hábito é a coisa mais difícil do ser humano fazer. Por quê? Porque a gente está sempre tendendo a fazer o que a gente fazia antes. E nessa história vem os padrões comportamentais, né? Por isso que a gente fala, vou te dar um exemplo aqui aleatório. A fulana tem dedo podre para homem. Não é. Aquilo é um padrão de comportamento. Ela viu a mãe escolher errado, as irmãs mais velhas escolheram errado, ela foi lá e escolheu errado também. Muitas pessoas, às vezes, têm uma necessidade que a gente chama, na psicologia, de hipervigilância sobre as necessidades alheias. O que é isso? É a pessoa que quer fazer tudo por todo mundo. Foi uma criança que ela cresceu em um ambiente disfuncional e ela confundiu amor com utilidade. Ou seja, ela só era vista quando ela fazia algo por alguém. E nessa brincadeira de só ser notada, só receber uma dose pequena de carinho, quando faz algo por alguém, ela se cria um adulto precisando fazer tudo por todo mundo. E a própria personalidade dela fica diluída nessa necessidade de aprovação. Ou seja, preciso fazer as coisas pelos outros, ser aprovado para receber aquele afeto. Acabou que eu esqueci quem sou eu mesmo. Entende? Então, assim, são padrões comportamentais. É o que a gente cresceu vendo, a gente tende a replicar de maneira inconsciente. Todos nós temos uma criança interior que fala com a gente, só que não fala no nosso ouvido, fala no nosso inconsciente. As nossas vivências e os padrões se repetindo. E hoje a gente está vivendo uma história, a gente vive uma história hoje em dia, que é um mundo totalmente competitivo, onde o pai e a mãe, eu tiro aqui pela minha casa. Eu e minha esposa, a gente trabalha, cada um tem o seu emprego. Eu ainda tenho a oportunidade de ter um trabalho onde eu acompanho o crescimento dos meus filhos, estou bem próximo deles, estou sempre muito junto deles. Eu sou maravilhado com isso. Eu acho uma das melhores coisas que Deus me deu foi ter essa oportunidade. E levar e buscar em colégio, participar da vida deles, leva ali para um movimento da igreja, leva ali num esporte, alguma coisa. Eu sempre acho isso fantástico. Mas a maioria das famílias hoje é o quê? É muito tempo longe, filhos com babás, filhos em escolas durante um período longos, sendo criado por outros, e falta muito essa questão do amor, né?
e fica muito a questão de dar, do consumismo, o tempo todo. E quando você tem essa coisa do só o consumismo, vai replicar lá na frente. Vai replicar não só a questão do material, mas e sim da infância. Foi uma coisa importantíssima agora, né? E indo muito para esse lado, aonde assim eu fico, eu sempre tudo que é relacionado à família, criação, eu tenho 4 filhos, né? Então assim tudo que é relacionado à família, criação, proteger, amar, dar, não dar, o básico, o não básico, eu sempre me toca muito porque a gente está falando da criação de seres humanos que vão tomar conta lá da frente. Eu me preocupo muito com isso, porque a gente está vivendo um mundo agora com as IAs, com isso, com aquilo. Está tudo mudando de novo. Mais uma vez, o mundo está girando. E rápido. E rápido. E agora é mais rápido do que sempre foi. E assim, eu vejo muito agora, falando um pouco mais da sua outra função, que é a questão de... Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa virada também para influência digital, para levar essa mensagem que hoje você leva, que eu vejo que você fala com o público muito sobre emoção, muito sobre essa parte do que você acabou de conversar com a gente aqui, que eu fiquei olhando, eu falei, ele é uma pessoa que se expressa para a rede social, para levar uma mensagem positiva para as pessoas, né? Eu já aprendi muito, eu estou aqui há pouco tempo, eu já aprendi muito aí com o doutor Antônio, só nesse pequeno momento que nós estamos aqui. Né? Como é que foi? O podcast tem algo fantástico que nos proporciona que é essa conexão, tipo de papo, que é essa conexão com pessoas. Quando é que a gente ia sentar para entender tudo sobre isso? E eu queria que você falasse para a gente como é que foi essa virada. Virou para vamos lá, vamos falar agora, vamos ser influência, né? Como é que começou isso na sua vida? Tem um livro que eu gosto muito, chama O Andar do Bêbado, né? Ele fala o quanto o acaso, o caos, gerencia a nossa vida de maneira que a gente nem percebe. Então, tipo assim, no dia que você conheceu a mulher da sua vida, aquilo estava programado? Muito dificilmente sim. Muito dificilmente estava, né? Então, as coisas aleatórias, elas acabam governando a gente muito mais do que as coisas que a gente programa. E a história de ser influenciador, eu já produzia conteúdo para rede social, né? E tinha um perfil ali pequeno, né? Com quantidade assim, baixa de seguidores, e eu estava em determinada viagem com a minha família, a gente estava em Santa Catarina, e eu estava correndo ali, fazendo a minha atividade física na praia, era domingo bem cedinho de manhã, apareceu lá um influenciador da região, bastante famoso, ele tem um canal de entrevistas, né? Inclusive mandar um abraço aqui para ele, Albertoni, e a minha filha estava lá com a minha esposa no calçadão, ele estava próximo dela, ela saiu correndo para ele e falou, entrevista ali o papai, né? Aí ele levantou assim a mão para mim de longe, eu me levantei para ele, cara, me fala um pouquinho aqui da tua vida, tem um canal de entrevista assim, acessado, você quer dar uma entrevista pra gente? Eu posso sim. Aí me fala um pouquinho da tua história de vida. Eu falei aqui, como eu falei para vocês, muito brevemente, e ele falou, pô, cara, legal, isso dá uma entrevista bem bacana, você quer fazer aqui uma entrevista com a gente? Eu, claro, pode ser. Deixa eu pegar minha camisa. Ele, não, do jeito que você tá aí mesmo. Então, cara, foi na praia, sem camisa, num domingo de manhã, de uma maneira absolutamente não programada. E o cara começou a perguntar sobre a minha vida, eu respondi, né? Ele perguntou, você é formado? Eu falei, sou engenheiro e também sou médico. Ele, como assim? Você é formado nos dois? Eu, sim e tal. Aí você fez primeiro o quê? Eu trabalhava embarcado. E contei o que eu falei para vocês ali em 1 minuto e meio, né? Depois que cortou tudo. Aí falei da minha jornada na medicina, falei da minha pós-graduação em psiquiatria, falei também que eu não sou aquela pessoa que acredita na intervenção medicamentosa ferrenha, que eu acredito muito antes que o paciente pode ser regulado com mudanças de hábito. A gente precisa olhar o paciente de maneira completa, de maneira multiprofissional. Espiritualidade, terapia, som de qualidade, exercer essa espiritualidade, né? Então a gente tem muitas coisas para regular antes do que intervir de maneira medicamentosa. Obviamente que o paciente, quando ele está sintomático, extremamente sintomático, tem algumas situações que a gente é imprescindível tratar com medicação, né, um esquizofrênico, enfim, transtornos diversos, a gente tem que medicar, mas muitas vezes a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então a queixa que eu mais recebo no consultório é, o doutor nem olhou para minha cara, já passou o remédio em 5 minutos. Por isso que as pessoas rechaçam tanto o tratamento psiquiátrico, porque elas não se entendem, elas não se sentem vistas. Entende? Eu acho que foi por isso que a entrevista foi uma bênção na minha vida. Inclusive, eu costumo falar que eu tive a bênção do meu trabalho poder ser visto por mais pessoas, porque era o mesmo trabalho que eu produzia antes. O trabalho que eu faço hoje nas redes sociais, hoje para mais de 300 mil seguidores, somando todas as redes, ele é o mesmo que eu já fazia quando eu tinha 5 mil seguidores, entende? Mas eu tive a bênção de poder ser visto por mais pessoas e poder exercer servir com amor e propósito no exercício da minha profissão, né? Que é essa a psiquiatria que eu acredito. Legal. Isso aí que o doutor Antônio está falando tem muito a ver com uma coisa que eu acho legal,
que é importante você estar nos lugares bacanas. Ele estava de férias, foi para uma praia lá no sul, e lá o Albertone lá do canal, Encontrou. a filha dele estava, mas ele tá tudo programado. Foi para um local bacana. Eu tenho isso comigo. Uma das coisas que a gente fala quando, no nosso caso da dependência química, tem os gatilhos, e os gatilhos básicos que a gente tem que evitar pessoas, lugares e hábitos. Mas aí eu complemento. Isso aí é uma ideia minha. Beleza, eu tenho que evitar pessoas e lugares. Mas para eu evitar aquelas pessoas e aqueles lugares, não dá para eu deixar um vácuo na minha vida. Eu tenho que me conectar a novas pessoas e tenho que me conectar com novos lugares, com novos ambientes, né? Modificar o ambiente que eu estava, onde tem um padrão lá. Isso aqui eu estou falando do meu caso da dependência, mas isso vai para jogo, isso vai para comida compulsiva, isso vai para qualquer padrão de comportamento que quer modificar. Cara, a importância de estar num ambiente, de procurar um bom ambiente é muito importante. Eu acho importante demais. Por exemplo, você falou aí, levar meus filhos para um evento na igreja. Isso. É um ambiente legal. Muitas vezes os pais levavam os filhos para assistir um jogo de futebol para encher na cara de cerveja com o filho. Sim. Lá do lado. É uma diferença de ambientes incrível. Né? Então o doutor Antônio estava num bom ambiente, teve a oportunidade de se encontrar lá com o Albertone, né? Albertone, o nome com o Albertone do canal. O acaso existe, mas quando a gente dá uma força para o acaso também, a coisa... Às vezes, histórias que a gente conhece. Eu conheço um cara que minha esposa já trabalhou com ele. Ele hoje é sócio da maior indústria de software da América Latina. Mas esse cara chegou a uma outra empresa e ele foi franqueado dessa outra empresa. Mas ele foi para uma feira de franquias. Ele foi lá para o ambiente. Deu sorte de estar lá e a pessoa querer vir aqui para o Nordeste e encontrar com ele, bater o papo e ele ser do Nordeste e tudo. Deu. Mas ele estava lá. No ambiente. Ele se dispôs a sair de casa e ir lá para um outro ambiente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o sistema de repetição de padrão que o doutor Antônio estava dizendo, que está muito ligado a nossas crenças, nosso padrão de sistema de crença que forma nossos hábitos e tal, muitas vezes a pessoa não quer se permitir ir para um ambiente novo, diferente, conhecer coisas novas, e isso também é muito importante, né? Quando eu me disponho a experimentar o novo, eu dou mais oportunidade para o acaso vir ao meu encontro e dizer, opa, você se abriu para o novo, deixa eu fazer a minha parte aqui também por você. Não sei se vocês compreenderam, mas eu gosto muito dessa... Não existe a coincidência, né? Eu também não acredito. Não é 100% coincidência. As coisas, né? Elas já estão ali, para mim, eu sempre tenho isso, as coisas já estão programadas. E eu preciso contribuir para a coincidência, para que a coincidência possa ocorrer. E você falou assim, doutor, que hoje você tem a oportunidade de levar essa mensagem, né, que você fez ali quando você tinha suas redes sociais e eram poucas pessoas, e hoje para alcançar assim mais pessoas levando, assim, eu achei fantástico quando você fala sobre isso, que a gente também, esse canal do Pode Despertar, as nossas redes sociais, elas são muito para essa história de dependência química e sempre para alcançar mais pessoas, né? E hoje as redes sociais, ela tem muito mais força, hoje, assim, muito mais força não, mas os canais abertos antes era a única chance de você propagar uma ideia, propagar as informações, né, que a gente tem. E caro, muito caro, tudo muito caro. Hoje em dia não, as redes sociais estão ali abertas para qualquer pessoa ir lá expor. E você sempre foi essa pessoa que colocava esse tipo de informação, ou foi aperfeiçoando, estudou algo, foi compreendendo um pouco melhor? Como é que foi isso? Como é que foi essa história também? Olha, a gente vai melhorando, né? A gente olha os primeiros vídeos que a gente grava, a gente fica com aquela vergonha alheia, né? Rapaz, era eu mesmo aqui, eu falava assim,
Então, assim, esse processo é absolutamente democrático, é muito bom, porque a gente pode consumir. Eu costumo falar que o conhecimento, antigamente, ele era um bebedouro, né? Que uma pessoa com maior experiência te conduzia aquele bebedouro e você lá bebia a água daquela fonte. Hoje em dia, não. O conhecimento é uma chuva e você escolhe onde você vai beber, né? Porque tem... tá conhecimento jorrando ali de todos os lados. Então, é muito importante o que a gente vai consumir. Então, assim, eu buscava essas referências, eu produzia o meu conteúdo, mas eu posso te dizer que esse hype, esse crescimento muito acelerado, ele me ajudou também a melhorar. Porque você fica mais comprometido com a entrega, você fica mais comprometido com a constância, com o que você está falando. Uma vez que você fala para uma quantidade bem maior de pessoas, e isso acaba que acelera o teu processo de amadurecimento na produção de conteúdo em si. Entende? Legal, legal. Porque hoje a gente tem muito também a própria rede social, ela é muito voltada para besterol. Eu nunca vi um negócio que cresce tanto e tão rápido quando é uma besteira, quando é algo assim absurdo, né? A gente teve agora aí, só o que eu vi, até minhas irmãs falaram assim, eu tô com um saco cheio, uma cientista que criou ali uma vacina foi um método ali, foi uma vacina, né? Para o tetraplégico se movimentar, e ela era menos importante do que a Virgínia na escola de samba, foi menos vista, que foi mais ou menos no mesmo momento ali que aconteceu as duas coisas, né? E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, realmente, cada vez mais, eu gosto muito de conversar com minha irmã é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que viajou o mundo e conhece muito sobre culturas, eu falo assim, cada vez mais o estudo pelas pessoas ele é deixado de lado para você alcançar objetivos de outra forma, só que as pessoas não entendem que mesmo você estudando, mesmo você se formando, assim como o doutor Antônio, 2 faculdades, isso e aquilo, se você não souber se expressar, vender mesmo o que você é, você perde. Você perde o público, perde o momento, perde as escolhas. As pessoas não vão lhe ver. Eu até fiz uma comparação. Um médico cirurgião plástico. O melhor cirurgião plástico, só coisas muito bem feitas, histórias, vamos falar sobre estética, tudo muito bem feito. E um outro mediano. Porém, o mediano, muito bom de rede social. Quando as pessoas vão lá, elas vão escolher quem? O que é muito bem de rede social. Isso é algo que tem acontecido. Aí eu queria até fazer essa pergunta. Você usa suas redes sociais para alguma questão também voltada para a medicina? Acaba influenciando no seu profissional? Como é que é isso hoje? Sim, influenciam. As pessoas buscam muito atendimentos, né, por ali, consultas. A gente atende online, presencialmente, mas o carro-chefe hoje dos atendimentos são as consultas online e elas são oriundas de rede social. Então, sim, ela é uma forte ferramenta de você divulgar o seu trabalho, né? Acaba que não intencional, porque você produz o conteúdo, a pessoa gosta de você, gosta do que você está falando, se conecta com você de alguma forma, né? Porque, na verdade, aqui tem espaço para todo mundo mesmo, para o cômico, para o sério, para o erudito, para o acadêmico, para o clássico, tem espaço para todo mundo, e a pessoa se conecta com você de alguma forma e ele busca. Assim, acaba que é um veículo que impulsiona a gente profissionalmente também para além do espaço em si, né? Contratos publicitários que existem, são fechados, mas profissionalmente aquilo também é muito importante para o profissional hoje. E eu concordo com você. Você tem que estar ali mostrando o que você está fazendo, né? A realidade hoje é completamente diferente. As pessoas não vão até você vai até as pessoas, né? Pela tela do celular. No gancho aqui do que o Marcelo falou, eu costumo sempre falar a questão da mudança de hábito. Eu costumo sempre falar que é o movimento que muda o humor, e não o humor que muda o movimento. Então a gente às vezes espera estar num dia bom, acordar bem, estar bem disposto para ir treinar, para ir para uma academia, para fazer um negócio diferente, um negócio novo. E não, a gente tem que entender que a mudança de hábito começa de maneira não intencional. É a gente sem querer, a gente sem vontade, a gente fazer. Então assim, você quer ser um bom escritor, você tem que escrever. Você quer ter um corpo em forma, você tem que treinar. Né? Você quer passar no concurso, você tem que ler. E mesmo quando você não quer. Porque a formação de hábitos, os novos caminhos neurais, eles são abertos quando a gente faz coisas que a gente não quer. É a história da dopamina tônica. A dopamina tônica é diferente da dopamina tóxica. Todos nós, seres humanos, a gente tem a tendência a fazer o que a gente quer. Então, se a gente não tivesse nada para autorregular a gente não ia aprender a ler, a gente ia ter os dentes tudo cariado, porque a gente não ia estudar, a gente ia comer doce desde criança. E o adulto é assim também. A nossa tendência é fazer o que a gente quer e não o que a gente precisa. E quando a gente
tem isso, né? A disciplina, em 100% dos casos, ela vence o talento. Por quê? Quando a gente tem isso de fazer o que precisa ser feito e não o que a gente quer, os novos caminhos vão se abrindo. É muito mais fácil você se viciar no doce do que se viciar numa corrida, né? Mas os dois têm o mesmo mecanismo de recompensa ali, tem a dopamina envolvida, né? Então, assim, mas você faz em um e recebe em doses bem baixinhas, pequenininhas, e com o passar do tempo aquilo vai te trazer um efeito bem mais benéfico. E o outro você recebe, pá, uma carga rápida, alta, explosiva. É nesse mecanismo que são formados os vícios. O vício no jogo, o vício no doce, o vício em drogas, é o mecanismo de dose e recompensa. Geralmente uma dose alta, né, que te deixa ali com um input, uma entrada que vai te deixar bem disposto, bem animado, e daqui a pouco retira. Se coloca e tira, é esse mecanismo que faz o vício. Então, resumindo, a mudança de hábito é fazer o que a gente não quer, até a força de vontade vir. Até o desejo efetivamente nascer. Até falando aí da neurociência, da formação dos hábitos e tal, tem até aquela da potenciação de longa duração, né? Que o novo hábito ele é como ele tem uma curva exponencial. Ele começa ali baixinho, mas a certo ponto ele faz a curva e só bem porque aquele empilhamento, primeiro você tem o período adaptativo e tal, e aí o novo hábito vai. Tem um livro muito bacana que eu já li o Poder do Hábito, mas eu li um que eu achei muito mais bacana que o Poder do Hábito, que é o Hábitos Atômicos. Sim, é do jogador de beisebol, né? O americano lá. É isso. Que ele levou a pancada na cabeça. Sim. Eu tava tentando lembrar o nome dele aqui agora, mas eu esqueci. Um livro muito bacana. E ele fala muito sobre isso, né? Esse empilhamento de pequenas ações vai com o passar do tempo, vai gerando um resultado lá na frente exponencial e para qualquer coisa. Para qualquer coisa, perfeitamente. É isso mesmo. É muito difícil você se livrar de prazeres explosivos. Absolutamente difícil. Porque, e assim, é para tudo, não é somente para droga. A droga, como tem a questão química, tem um hábito envolvido, tem um gestual envolvido, tem as pessoas envolvidas, tem um local que você frequenta. Então vocês sabem muito melhor do que eu. Ele tem todo um comportamento condicionado para aquilo e a dose de prazer explosiva. Então a pessoa vai começar a sentir falta do ambiente, vai começar a sentir falta do que ela tinha, vai começar a sentir falta de tudo que cercava aquilo, né? Então, fazer o que precisa ser feito é um início doloroso, é um início difícil, sobretudo quando você cresce nessa vertente de estar sempre acostumado com prazeres instantâneos. Mas uma hora a virada de chave vem. É acreditar nesse processo, esse processo de construção. Como você bem falou, empilhamento de hábitos. É isso mesmo. Atende muito, doutor, dependência química? Olha, eu já trabalhei em hospital psiquiátrico e trabalhava com internação, né? De urgência e emergência, de saúde mental e dependência química, mas hoje é uma pequena parcela dos meus pacientes. Eu já trabalhei por quase 2 anos com esse público, especificamente, mas hoje não é grande parte dos meus pacientes, não. Qual o maior, assim, hoje, o que você mais atende hoje? Cara, um paciente psiquiátrico recorrente hoje é a figura feminina, né? Acho que 70% dos pacientes, meus pacientes pelo menos, são mulheres, porque existe uma sobrecarga social muito grande em cima da mulher. Se você for pegar bem, hoje, o mundo ele é um pouco mais pesado com as mulheres. Então, a mulher, geralmente, ela tem... Vamos comparar aqui socialmente falando. O cara fala uma palavra mais forte, ele é autêntico. A mulher fala, ela é desbocada. O cara vulgar. O cara se veste de uma maneira mais relaxada, ele é tranquilo, relaxado, de boa. A mulher, ela é desleixada, né? O cara tem um comportamento afetivo mais, vamos dizer, mais de compartilhar relações, contatos. Ele é o garanhão, a mulher é a P. Então, assim, o mundo pesa muito mais para as mulheres. Começa no julgamento, né? O julgamento social, ela tem que estar sempre bem vestida, bem pronta, bem arrumada. Ela faz a mesma coisa, ganha menos, né? Então, ela tem que se provar em dobro. Aí, para completar, vem a sobrecarga na vida da mulher. Qual é essa sobrecarga? Ela, às vezes, ela trabalha, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, e muitas vezes ela ainda é babá de uma cultura absolutamente machista que adoece ela, de marido que nem sequer coloca a comida, tem que ser servido na mesa. Então, assim, o mundo é extremamente adoecedor para as mulheres. Então, isso desemboca em processos ansiosos, processos depressivos, e hoje a maioria dos nossos pacientes em consultório são as mulheres por conta dessa sobrecarga que elas passam no decorrer da vida. Obviamente, a gente trata diversas outras coisas. Você pediu o exemplo de maior recorrência, hoje eu diria que é a figura feminina, é a sobrecarga na vida da mulher, basicamente. Doutor, você falou aí da ansiedade. Né? E é claro, é evidente que a ansiedade hoje é algo muito comum
né, na nossa sociedade. Inclusive, a questão desse nosso sistema de recompensa, sistema dopaminérgico extremamente potencializado, até pela questão mesmo da comunicação, do excesso de comunicação. Sim, que a gente tem hoje aí do celular que todo mundo anda, de estar passando dos vídeos curtos, não é à toa que as redes sociais saíram mais dos vídeos longos, estão indo para os vídeos muito curtos. O TikTok percebeu isso claramente e fez essa rede bem dopaminérgica. Isso que a gente tem, essa ansiedade das coisas acontecerem rápido. E a comida, tu pede o iFood ali, e aí ele já coloca o mapazinho para tu ficar monitorando que horas, quanto tempo a comida vai chegar, o motoqueiro tá quanto tempo de chegar, né? A gente perdeu aquela coisa de tinha que fazer o bolo, tinha que bater a massa, colocar ali no forno. Um bolo numa casa de família era uma vez por semana que saía um bolo. O prazer de construir e ver as coisas acontecendo, né? O prazer de construir e ver as coisas acontecendo ali lentamente, de ter a paciência, de curtir o momento. Hoje a gente aí pede a comida chega. Agora eu quero um sorvete, aí pede um sorvete, o sorvete chega. Agora eu quero assistir um filme, aí bota no Netflix. Não gostei não, vamos pro Prime. E aí tem outro que está assistindo o filme e vendo na rede social aqui ao mesmo tempo. A gente é muito bombardeado por estímulos diversos. Sim. E isso não tem dúvida que gera uma espécie de ansiedade. A gente está sempre esperando o próximo tiro. Pô, o que é que vem agora aqui para dar esse prazer? Como é que você, tanto em consultório, na medicina, como enquanto pessoa também, Antônio, o que é que percebe dessa ansiedade que está meio que generalizada? Né? Vamos parar. Você fez uma leitura muito, muito feliz, né? Eu não tinha analisado sobre esse aspecto, mas a gente vive num mundo de muitas coisas instantâneas, né? Em coisas que nasceram para ficar obsoletas, é a obsolescência programada, tu tem que trocar o sistema operacional do teu celular automaticamente, porque daqui a pouco ele trava, não deixa mais tu baixar o aplicativo, né? Então tudo é muito instantâneo. E, de fato, isso é extremamente adoecedor. Por quê? Porque é o mesmo mecanismo. A gente precisa de recompensa, de estímulos instantâneos, acaba que a gente está hiperestimulado no final do dia, né? Então a gente está muito dependente sempre da próxima dose. Essa próxima dose é de quê? Né? Então a nossa mente ela é muito fluida. Então a gente, quando adoece, a gente não sabe como o paciente vai necessariamente adoecer. O paciente pode adoecer abrindo um quadro de compulsão alimentar. O paciente pode adoecer abrindo um quadro de insônia, inclusive é muito comum, as pessoas têm dificuldade de dormir. O sono, raramente o sono é uma causa, geralmente o sono é um sintoma de um adoecimento que está por trás dele. O paciente pode adoecer abrindo um quadro de uma compulsão, né? Uma compulsão qualquer, eu já falei da questão da compulsão alimentar, o paciente pode ficar anorexo, o paciente pode só querer dormir, não pode querer sair da cama, o paciente pode ficar com compulsão por uma pornografia, o paciente pode ter, né, oscilações de humor extremas, a gente chama muito também, acontece muito de maneira muito comum, aqueles rompantes, aquela explosividade. Então, assim, o molho disso tudo é a ansiedade que se gera por conta da vida acelerada que nós levamos, né? As pessoas perderam o prazer de colocar a mão nas coisas, das tarefas manuais, das tarefas analógicas que não são digitais, né? E esse excesso de estímulo nas redes sociais, ele funciona como qualquer outro vício, né? É estímulo instantâneo, inclusive muitas pessoas têm sintomas de déficit de atenção e hiperatividade por conta do uso de tela. Tem muitas pessoas que acham que tem TDAH e não tem, porque ela basicamente está hiperestimulada, necessitando ali de estímulo. Como é que tu vai ter atenção sustentada, foco de sentar numa cadeira, estudar, um assunto tu precisa estudar, uma planilha do trabalho tu precisa entregar, um relatório tu precisa escrever, se tu tá acostumado a treinar o teu cérebro até a atenção para pôr no máximo 1 minuto? Como que tu vai conseguir dar atenção de 2 horas num determinado assunto? Não dá, que vai ser a morte para ti. Entende? Porque tu tá focado em ter atenção 30 segundos e 1 minuto. Então, como é que tu tá treinando o teu músculo, né? Teu músculo ali com 1 minuto, daqui a pouco precisa de 2 horas. É mesmo que você levantar 1 quilo e depois querer levantar 40, não vai. Entende? Então, assim, a vida que a gente leva é muito propensa para isso. E o desacelerar, eu creio que hoje é o maior desafio da sociedade. Eu pego um paciente, quando eu vejo ele com transtorno ansioso, né, essa ansiedade de alta rotação, porque também existe outros tipos de ansiedade, existe a ansiedade apática, enfim. Existem diversos quadros de comportamentos ansiosos, eu peço para ver o tempo de tela dele. Vem cá, deixa eu ver quanto é que você está usando o seu celular. Rapaz, invariavelmente eu pego 7, 8, 10, 11 horas de uso de tela por dia. Então imagina, de 24 horas você dorme 8, a pessoa usa o celular mais de 10 horas, ela está plugada no celular o tempo inteiro. Ela não tem 1 hora para ir na academia, ela não tem 1 hora para ir na terapia, mas ela tem 11 horas para dedicar no celular. E a gente faz tudo pelo celular.
Na verdade, essa engenharia envolvida nisso, ela pede isso. Ela pede que tu mexa no banco, que tu converse no trabalho, que tu poste as tuas coisas, que tu, enfim, interaja, que tu faça o que tu precisa fazer pelo teu celular. Peça comida, tudo que tu precisa fazer pelo celular, para te deixar cada vez mais preso a ele. Porque aquele tempo de tela é tempo de anúncio e propaganda que você vai estar submetido para quem está patrocinando a rede social. Ela é absolutamente democrática, facilitadora para muitas coisas, né? A gente acabou de falar aqui a possibilidade de você consumir conteúdos que são relevantes, que são importantes, mas ela também te adoece se você não souber usar, né? E como tudo na vida. Legal. Eu acho que é um dos maiores hoje problemas que temos aí, tanto para as crianças, para qualquer pessoa. Eu sou muito disso. Às vezes eu brigo ali. Meu filho está muito tempo no computador jogando. Meu filho está muito tempo no celular vendo vídeo, né? A outra menina, bebê, para não dar muito trabalho ali, celular. Aí eu falo assim, peraí. Quando eles olham para mim, eu estou fazendo o quê? Quando meus filhos olham para mim, eu estou fazendo o quê? Um celular. E só o que funciona para eles é o exemplo. Eu falar que tá demais, isso nunca resolveu nada, né? E a gente vive um momento, né? Acho que nem quem criou o celular tinha noção de que viraria isso. Tem um documentário muito legal, não sei se vocês já viram, chamou O Dilema das Redes. Esse documentário, ele mostra, Não vi. Ele mostra toda a engenharia por trás da construção desses algoritmos que retém as pessoas na rede social. Então, cara, isso começou há muito tempo atrás, né? A gente tem que lembrar que a internet antes era um e-mail, então tinha toda a configuração do e-mail, aquelas telinhas, a gente não falar em marcas de e-mail, né? Aquele plugzinho de mensagem chegando, as pessoas se comunicavam antes por bate-papo, chat, tudo aquilo foi se desenvolvendo para as pessoas ficarem cada vez mais retivas. O MSN ficou muito famoso. Exato, né? Então, assim, esse documentário é muito legal. Ele fala toda a construção de engenharia de software por trás disso para te manter preso, né, para te manter cada vez mais consumindo conteúdo. E a descoberta máxima deles é que quanto mais rápido, mais instantâneo, mais viciante é. Por isso que os vídeos longos, né, que eram postados antigamente no YouTube, que faziam super sucesso, as pessoas assistiam coisas mais construtivas, eles se tornaram formatos empacotados em Reels de 1 minuto e 30. E cada vez mais difícil você passar algo de valor e construtivo, porque é muito pouco tempo. Você vai precisar de um gancho, você vai precisar de uma coisa muito bombástica, que muitas vezes é contra-intuitivo para a pessoa só ficar, opa, o que é isso mesmo que ele está falando? Mas na verdade tu quer falar outra coisa só para ver se tu retém a atenção da pessoa e em 90 segundos tu entregar para ela. É muito difícil produzir conteúdo bom. É Por muito isso que as pessoas estão atrás de meme, estão atrás de coisas não construtivas, estão atrás de corpos expostos, estão atrás de, enfim, assuntos que não agregam. Porque cada vez mais difícil você condensar informação boa em pouquíssimo tempo. Até a música mudou. Você não tem mais aquela música mesmo, uma letra, tá difícil. Hoje em dia é algo repetitivo. Repetitivo, bate-estaca ali puro. Não, antes, até eu tava vendo um estudo sobre isso, que antes você tinha 6 segundos, 5 segundos para reter uma pessoa nas redes sociais ali de um vídeo. Hoje em dia são 3. Isso vai baixar. Daqui a pouco é o olhar, o cara olhou ali, não, isso aqui não. É os ganchos visuais, né? Os ganchos visuais. É. Já são muito utilizados. Você piscou, ele já viu. Doutor Antônio, quais são os efeitos desse vício por tela na vida das pessoas? O que é que a ciência já tem mapeado? O que é que os estudos já nos falam sobre os efeitos disso? Lógico que tem, a gente já falou aqui da ansiedade, mas para além da ansiedade, tem algo mais que já basicamente simula sintomas de TDAH. É déficit de atenção, é dificuldade de concentração, é hiperatividade, né? São sintomas ansiosos envolvidos por trás disso e, para mim, na minha humilde opinião, para além de todo esse mecanismo, é o vício da comparação. As pessoas acabam ali vendo o highlights da vida dos outros, né? As pessoas postam ali os recortes de felicidade. Ninguém ali é tão bonito, tão rico, tão popular, tão inteligente, tão fantástico, tudo que eles querem mostrar ali. E a gente acaba não enxergando o nosso processo. Então, acho que tem uma questão social muito forte por trás disso. É você acabar sendo ali picado pela mosquinha da comparação. Caramba, fulano tá viajando de novo, já viajou faz semana passada, já tá lá de novo viajando. Cara, esse cara comprou esse cara tem a minha idade, ele se formou comigo, a gente estudou junto, ele tá isso, ele tá aquilo, tá aquilo, e a gente acaba comparando os nossos piores momentos, aquele momento onde a gente tá para baixo, porque a comparação ela só vem quando a gente não tá bem, né? É muito difícil a gente, poxa, eu tô super empolgado, feliz, eu vou atrás de alguém para me comparar. Não, eu quero viver aquele momento. Mas quando a gente não tá bem, a gente procura a comparação. E onde é que a gente vai achar?
nos highlights, nos melhores momentos do intervalo do show do futebol, né? Os momentos de quase gol, de bola na trave, de emoção, a gente vai atrás desses momentos das pessoas. Aí a gente se afunda. Eu acho que esse é o principal prejuízo que as redes sociais causam na vida das pessoas, né? De uma questão sociológica e psicológica, em si é a comparação. Muito legal. Os streamers agora vem com comercial. A maioria, mesmo pago prêmio. Você agora tem um comercial. A Amazon tem um comercial de 15 segundos. Que esses dias a gente estava assistindo um filme. Eu até olhei e falei, nossa, meu irmão, quanto tempo faz que eu não vejo um comercial de algo? E antes agora de começar o filme, você vem como se fosse uma rede social mostrando algo, indicando algo. Cada vez mais. São muitos estímulos. Não, e outra coisa, não só. Antigamente você tinha o quê? Para criar um sistema, um aplicativo, Instagram. Você tinha o quê? Engenheiros, né? Fazendo aquilo ali. Hoje em dia não, hoje em dia tem muita parte de psicólogos trabalhando em cima disso. Sim. Tem muita parte de humanos psicólogos, antropólogos trabalhando em cima disso. A evolução é algo assim bem... Né? A gente está aqui com 1 hora, né? Já. Tem uma pergunta aqui, muito lá. boa aqui. Nesse sentido aí. A pergunta tá em inglês, eu fiquei preocupado. Eu estava olhando aqui. Eu estou atrás de saber onde foi que eu apertei aqui, sem querer que virou tudo para inglês. Mas dá para a gente desenrolar aqui. Aí, essa comparação. Nesse mesmo sentido aí das telas. Essa comparação. Aí já me desperta a vontade de ter o que a outra pessoa está demonstrando ali. E aí vem um outro problema social muito grande de saúde e socioeconômico, na realidade, muito grande que nós estamos tendo, que é a adicção por jogos online. Aí eu vejo o doutor Antônio na rede social, viajando lá em Balneário Camboriú, como é que aquele cara tá lá e tal. Aí passa o tigrinho aqui, opa, eu vou já arriscar aqui, ver se eu ganho grana para conseguir ir lá também. E aí, de repente, a gente já tem esse outro problema, né, de saúde pública e, como eu disse, socioeconômico. Porque, cara, os efeitos do jogo aí, a gente vê a história, o Palácio trabalha com acolhimento de pessoas que se internam e eles, às vezes, recebem jogadores lá compulsivos, tem gente destruindo patrimônio de famílias, os agiotas aí até já chegando a fazer ameaças e tudo em razão disso, empréstimos e bancos, tal qual um dependente químico fica. Como é que é para medicina isso aí, para psiquiatria, como é que é essa questão dessa adicção por jogos? Olha, primeiramente que é muito difícil de tratar, né? Não existe uma medicação para compulsão social, né? A gente tem medicação para compulsão alcoólica, por exemplo, a gente utiliza uma medicação chamada naltrexona, e ela tem uma evidência ali muito incipiente para compulsões sociais, né? A questão do jogo, a gente acaba usando também ali de maneira muito, pode ser, de tentativa ali, off-label, né, como a gente chama, não tão padronizado, porque não tem estudos robustos que comprovam a eficácia naquilo, e assim, é uma coisa muito difícil de lidar, porque na verdade está tudo muito conectado, sabe, Marcelo? Tudo muito conectado. Como você fala, a compulsão no jogo, ela não é tão diferente da compulsão na pornografia, ela não é tão diferente da compulsão no doce, ainda que o doce tem uma questão física ali envolvida, né? A pornografia e o jogo, ele tem um gestual envolvido, né? Não é uma questão física, não tem um elemento ali simbólico, como a substância, como a comida, né? Então, assim, é a história da dose e da recompensa. E uma dose alta, que depois sai e você fica, cadê? Eu quero mais. A pessoa, ela não está viciada em ganhar, ela está viciada na emoção de ganhar ou perder, né? Essa emoção instantânea é que vicia. Então, assim, olha, como é que o mecanismo de comparação ele age nisso tudo? Porque as pessoas que estão jogando, ela está buscando a satisfação para algum vazio, né? Compensar alguma falta. Não existe excesso sem falta, né? Tudo que a gente faz excessivamente, a gente está tentando preencher o buraco, como a história do quebra-cabeça, com peças que não vão encaixar. A gente está jogando ali de toda forma, tentando preencher algum vazio. E muitas vezes esse vazio é a comparação. Ela quer ter alguma coisa, ela quer mostrar que pode, ela quer mostrar que consegue, ela quer
portar alguma coisa, como você falou, o fulano tá viajando, eu vou aqui arriscar a sorte para ver se eu consigo viajar também, entende? Então, assim, nesse mundo de comparação, a gente acaba comprando o que a gente não precisa para mostrar para quem a gente não gosta o que a gente não tem como comprar, né? Então, vou repetir o que eu falei. Nesse mundo de comparação, a gente acaba comprando o que a gente não pode para mostrar para quem a gente não gosta o que a gente nem precisa, entende? Eu não posso comprar aquilo, eu estou mostrando para uma pessoa que eu sequer gosto, na verdade, eu estou querendo me comparar, me sobrepor ela de alguma maneira ao que eu nem preciso. Entende? Então, por isso que as pessoas levam a vida voltada para o vazio, para o secundário, para o perdulário, né? Para as expensas, para os gastos financeiros. Aquilo que eu gosto mesmo, aquilo que ressoa comigo, aquilo que me faz feliz. Então, eu tenho um carro, mas eu tenho uma posição social, eu preciso ter esse outro carro, porque as pessoas têm um carro assim, as pessoas da minha profissão têm esse carro. Eu moro onde? Eu moro em tal lugar, mas aqui é muito humilde para morar uma pessoa da minha classe social, eu quero morar no outro local. Então a gente fica sempre preso no bichinho da comparação. E eu acho que ele age também, né? Não conheço evidência científica alguma, não conheço estudo, não conheço artigo sobre isso, mas eu acho que ele age também fortemente nesse mecanismo de adicção. A comparação, a gente quer mostrar para alguém alguma coisa, né? E cai nessas armadilhas. O jogo online é uma delas. Legal. É Clube da Luta. Trabalhamos em empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. É uma frase do Clube da Luta. Muito aquele bom, filme né? Demais. Filme, O livro, um o filme. É um clássico. Nós vamos aqui agradecer aqui a presença do Dr. Antônio, pós-graduado. Muito bom, muito bom. Medicina muito em bom. psiquiatria, também engenheiro e também influencer. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso Pode Despertar. Estamos aí chegando ao final desse episódio. Sempre bom estar com vocês aqui, acompanhando todo episódio. Esse episódio vem ao ar logo, logo. Se tiver algo que você queira saber mais sobre os assuntos que nós tratamos aqui hoje, deixa o teu comentário aí embaixo, que a gente vai responder. Se a gente não souber responder, a gente entra em contato, passa a pergunta para o doutor Antônio, ele responde para a gente responde. Seu comentário, de repente, pode virar até um vídeo. Com certeza. Pode virar a pauta, sua dúvida pode virar a pauta de um certeza. Conteúdo, para responder com o conteúdo. E pediu, Antônio, doutor Antônio, deixa uma mensagem aqui, pode ser para aquela câmera, né, para quem assistiu a gente, e também as considerações finais. Bom, primeiramente agradecer mesmo por esse ambiente aqui bacana, acolhedor, as pessoas assim, tão preparadas, que me receberam tão bem, né? E a mensagem que eu queria deixar é essa questão do senso de propósito, que a gente é. Eu preciso da validação de alguém para ser quem eu sou. Se eu precisar, eu estou vivendo uma vida fora da rota. Eu acho que é isso que as perguntas que a gente mais precisa fazer são as perguntas que nos incomodam. Entende? Porque se eu estou vivendo uma vida para dar uma satisfação para alguém, para mostrar a alguém alguma coisa, eu estou vivendo uma vida fora do que eu preciso viver para estar bem e ser feliz. E estar bem e ser feliz é uma questão muito individual. Tem pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Eu, quando eu me pego numa situação difícil, eu faço um exercício. Eu fecho meu olho, eu lembro de uma situação, determinada situação na minha infância, muito particular, muito específica, eu não vou falar qual é, e eu fecho o olho, me imagino naquela situação, imagino o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, os ambientes que eu frequento hoje, as amizades que eu posso desfrutar hoje, e eu me sinto absolutamente grato. É porque a gente fica sempre nesse movimento. Qual é o próximo passo? E a gente acaba se esquecendo de ter autocompaixão, de validar nossas lutas, de validar a nossa trajetória. Não importa se fulano parece que está além da gente, parece estar muito mais que a gente, que às vezes nem está, só parece, né? Como eu falei, o bichinho da comparação nas redes sociais, as pessoas tentam mostrar muito mais do que elas são, e a gente acaba caindo nessa armadilha. Então, acho que era essa dica que eu queria falar, que a nossa cabeça vale mais do que qualquer coisa. A gente tem 1000 problemas. Se a gente tiver um problema de saúde, a gente só tem um problema. E de dentre todas as coisas que a gente pode ter em saúde, a nossa cabeça é a mais importante. E é isso, pessoal. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Muito bom. Muito bom esse bate-papo aqui. Que legal. Valeu, doutor Antônio. Obrigado. Vamos fechar dando um alô pro... Muito obrigado. Opa. Valeu, pessoal. Valeu, Palácio. Valeu, Marcelão. Valeu, doutor Antônio. Legal.